Boa noite. Que Deus nos abençoe. Nós temos dito algumas vezes que o Espiritismo respeita todas as crenças. Allan Kardec afirmou isso, está em diversas partes da sua obra, mais especialmente num artigo que ele escreveu em dezembro de 1868, primeira matéria da Revista Espírita de dezembro de 1868. Dever de todo espírita, respeitar todas as crenças sinceras, por irracionais que nos pareçam. Só que respeitar é uma coisa, adotá-las é outra, bem diferente. Então, às vezes a gente comete algum equívoco de passagem, como aqui, por exemplo, Santa Maria, Mãe de Deus, naquela mensagem que estava rodando ali, e isso não tem nada a ver com o Espiritismo, por isso que eu tirei. Só para dar uma explicação, porque às vezes as pessoas falam, não, o sujeito é intempestivo, o sujeito não tem bom humor, o sujeito é isso, o sujeito é aquilo, não é? Mas na verdade a gente tem que ter um certo rigor com aquilo que a gente faz, né? Hoje, o nosso assunto aqui é mediunidade. Nós temos falado aqui muito pouco a respeito desse assunto. E eu coloquei assim algumas reflexões, na verdade, porque mediunidade é um tema muito vasto, muito extenso. É algo que a gente vai estudar a vida inteira e a gente nunca vai compreender por inteiro. Por isso, algumas reflexões em torno de alguns pontos, né? Pretendendo aí tirar algumas dúvidas sobre alguns assuntos. E o próprio Kardec afirmou, coloquei aqui esse texto da revista de maio de 1865, quando ele comenta uma mensagem recebida do espírito Georges, e num dado momento ele diz assim, quando ele diz que medianimidade é um tema inesgotável de pesquisas e estudos, ele está perfeitamente certo. Então o próprio Kardec enxergava assim, um tema muito extenso, muito vasto, bastante complexo. Uma definição de mediunidade é a faculdade que algumas pessoas possuem de servir de intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. Faculdade, todos nós sabemos o que é, apenas para fortalecer o conceito. Capacidade, aptidão, é algo que você pode fazer. Allan Kardec publicou em 1858, no mês de julho, um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Nesse livro, que era um livro relativamente pequeno, que depois foi consideravelmente ampliado e publicado em 1861, com o título de O Livro dos Médiuns. Mas ali tinha um vocabulário que depois acabou não saindo, ou pelo menos não saiu tão completo no Livro dos Médiuns, a não ser na primeira edição. Mas as traduções que nós temos no Brasil do Livro dos Médiuns, nenhuma é da primeira edição. Então, esse vocabulário extenso, maior, com uma quantidade maior de verbetes, não aparece. Aparece um outro que é menor. Mas vamos ver o que estava lá no começo, definição de médium. Todos sabemos que a palavra vem do latim, significa meio, intermediário. Quem é essa pessoa? Pessoa acessível à influência dos espíritos e mais ou menos dotada da faculdade de receber e transmitir suas comunicações.
Para os espíritos, o médium é um intermediário, é um agente ou instrumento mais ou menos cômodo. Mais cômodo ou menos cômodo. Essa expressão mais ou menos não quer dizer que o sujeito é meia boca. É um que é mais e tem outro que é menos, porque a mediunidade tem gradações. Essa faculdade é devida a uma disposição orgânica especial, suscetível de desenvolvimento. Distinguem-se diversas variedades de médiuns, conforme sua aptidão particular para este ou aquele modo de transmissão, ou tal ou qual gênero de comunicação. A palavra manifestação, vista naturalmente sob esse prisma do dicionário espírita, ato pelo qual um espírito revela a sua presença. E aí uma divisão. As manifestações são, eu coloquei aqui só 2 tipos, porque é o que nos interessa para a finalidade que vamos apreciar aqui nessa noite. Elas podem ser ocultas, quando nada tem de ostensivo, e quando, não é quanto, o espírito se limita a agir sobre a mente. Manifestações ocultas. Patentes, quando se tornam apreciáveis pelos sentidos. Depois nós vamos ter aí outros tipos que não interessam, como eu disse. Eu só quero que nós recordemos bem, guardemos bem isso aqui. Elas podem ser ocultas, ou seja, não perceptíveis, ou podem ser patentes, é aquilo que a pessoa sente, percebe. Isso, repetindo, estava naquele primeiro livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Eu me propus aqui, nessa palestra, a examinar 6 itens. Mas, por experiência, eu já sei que só vai dar para examinar o primeiro. E essa é uma pergunta meio complicada, até certo ponto, porque se faz muita confusão nesse sentido, no meio espírita. Então nós vamos tentar explicar isso aqui à luz da literatura de Allan Kardec. Observem bem, nós não vamos utilizar aqui nenhuma outra literatura, absolutamente nenhuma. Allan Kardec. Então, nós vamos abordar essa questão. Somos todos médiuns? Porque com muita frequência, a gente ouve alguém aqui mesmo nessa tribuna, e quinta-feira passada nós ouvimos, alguém dizer que todo mundo é médium. Isso procede? É verdade isso? Então vamos analisar isso do ponto de vista da literatura do Espiritismo, que é a literatura de Kardec. Essa pergunta comporta 2 respostas: sim e não. E nós vamos entender o porquê disso. Da mesma forma como Kardec também afirmou que o Espiritismo é uma religião, e afirmou que não é uma religião. Depende do ponto de vista sob o qual analisemos a questão. Hoje nós vamos fazer isso em relação à questão da mediunidade. Então, onde é que nós vamos encontrar a possibilidade de responder sim? Na literatura de Kardec, porque ela existe. Ela existe. Eu vou colocar aqui alguns textos que vão embasar a nossa reflexão. Todos somos médiuns? Sim. Onde é que nós encontramos isso? Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 31, Dissertações Espíritas. Todos os homens são médiuns, e as mulheres também.
Todos têm um espírito que os dirige para o bem quando sabem escutá-lo. Agora, que uns se comuniquem diretamente com ele, valendo-se de uma mediunidade especial, que outros não o escutem senão com o coração e com a inteligência, pouco importa. Não deixa de ser um espírito familiar quem os aconselha. Esse espírito, chamado Shenin, acrescentou ainda mais esta: escutai essa voz interior, esse bom gênio que incessantemente vos fala, e chegareis progressivamente a ouvir o vosso anjo guardião, que do alto dos céus vos estende as mãos. Repito, a voz íntima que fala ao coração é a dos bons espíritos e atenção para esse texto aqui, deste ponto de vista que todos os homens são médiuns. Vamos ver mais um. No Livro dos Espíritos nós temos a matéria referente aos anjos de guarda. Segunda parte, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Ali, a dissertação feita por São Luís e Santo Agostinho acerca desse tema. Separei só um pedacinho. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. De novo, atenção para esse texto aqui. São estas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Ainda do ponto de vista da resposta, sim. No capítulo 15, médiuns inspirados. Médium inspirado, todos nós somos. Porque essa é realmente a condição que vem sendo explicada até aqui. É aquela possibilidade de cada um receber uma inspiração. Se você se debruça para produzir uma matéria, para escrever uma poesia, para compor uma música, para inventar um remédio que vai trazer um benefício para a humanidade, qualquer tipo de ação boa, qualquer tipo de iniciativa que seja benéfica, sempre haverá um espírito bom, ou mais de um, se aproximando de você e tentando inspirar para que você consiga desenvolver aquilo, consiga completar, consiga, enfim, realizar aquilo que você pretende. Esse é o lado bom. É aquele sobre o qual todos nós podemos ser influenciados pelos nossos anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos amigos. Todos, sem exceção, podemos e somos influenciados. Mas também somos influenciados de uma maneira não boa. Somos influenciados e somos passíveis disso, todos nós, sem exceção, de sermos influenciados por maus espíritos. Espíritos que pretendam nos inspirar ideias errôneas, ideias equivocadas, reforçar um pensamento mau que nós já sejamos portadores, uma tendência ruim que nós tenhamos. Todos somos passíveis de receber essa influência. Então, se nós quisermos chamar isso de mediunidade, e sob esse aspecto nós quisermos dizer que todos nós somos médiuns, então nós podemos dizer, todos somos? Sim. Ainda um outro aspecto. Essa aqui provavelmente foi a questão que mais força deu a esse tipo de raciocínio ao longo do tempo. É a famosa questão 459, que quinta-feira sim, quinta-feira não, algum orador está falando dela aqui, como eu estou fazendo hoje. Questão 459. Influência, notem bem o subtítulo, onde está essa pergunta. Isso muitas vezes as pessoas se esquecem.
de dizer ou de mostrar. Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e ações. Oculta o que é? Nós vimos lá atrás. Pedi para vocês guardarem bem. Influências são ocultas ou patentes. Patentes são aquelas que são sentidas. Ocultas são aquelas que ocorrem, mas você não sente. Essa pergunta, portanto, está debaixo de um subtítulo: influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. E ela é aquela que todo mundo sabe. Eles influem nos nossos pensamentos ou ações? Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Isso, naturalmente, reforçou a ideia, que já estava na cabeça de muita gente, de dizer a torto e a direito, sem pensar muito bem, que todo mundo é médium, né? E aqui tem um agravante. Alguns tradutores, para piorar isso daqui, onde está com muita frequência, e é a verdade do original francês, é essa aqui, com muita frequência, escreveram assim: de ordinário são eles que vos dirigem. O que nos dá a ideia, o que pode dar a ideia, de que nós só fazemos o que os espíritos querem. Ora, e nós somos o quê? Fantoches? Bonecos? Não temos discernimento? Não temos inteligência? Não temos capacidade de pensar, de separar o que é bom, o que é mal? Então, aqui realmente compete que a gente raciocine e reflita. O Navarro nos alertou sobre isso na quinta-feira passada, e foi um alerta muito oportuno que ele deu aqui. Jesus, quando fala vigiai e orai, também se refere a isto. Ora, nós estamos expostos, como nós já dissemos. Nós somos influenciados pelos espíritos. Eles procuram nos inspirar pensamentos. Muito bem. Mas nós temos responsabilidade. O nosso livre-arbítrio fica sempre intacto. A influência é oculta. E quando Kardec perguntou aos espíritos por que ela era oculta, isso ficou bastante claro. Para não interferir, para não forçar, para não sugestionar. A decisão é sempre nossa. Para que o mérito da ação, quando seja boa, seja nosso. E a responsabilidade dela, quando ela não seja boa, também seja nossa. Então, a importância que nós dermos a isso, prestar atenção, estarmos vigilantes o tempo todo, cuidando dos nossos pensamentos habituais, das nossas tendências, das nossas inclinações, da nossa maneira comum de agir ou de reagir, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Isso é a atribuição nossa. Um espírito só pode nos influenciar se nós dermos guarida à ideia que ele vai sugerir. Se nós concordarmos com o que ele quer que a gente faça, nós faremos. Mas nós faremos não sabendo que é ele que está mandando, nós faremos achando que nós estamos fazendo algo que nós queremos fazer, seja bom ou seja mal. Então a questão vai muito do discernimento, do bom senso que cada um de nós consiga aplicar, porque a responsabilidade será sempre nossa. O Allan Kardec disse numa das revistas, num discurso que ele fez na cidade de Lyon, que uma boa parte, ou talvez os mais fortes inimigos que ele havia arranjado com a construção da ciência espírita, estavam nos espíritos desencarnados. Esses espíritos que agora tinham sido descobertos. O espiritismo veio revelar a existência deles e, ao mesmo tempo, veio ensinar uma metodologia, um meio de combater a influência deles. Ou seja, o que antes eles faziam às escondidas, ninguém suspeitava, mas ninguém tinha certeza, não era algo concreto, se espírito existia, se não existia. E eles nos influenciavam. E essa pergunta aqui
tinha uma força muito maior naquele momento, porque até ali os espíritos de fato agiam sem serem descobertos. Eles agiam às escondidas. E eles, de fato, exerciam a sua influência da maneira mais nefasta possível, sem que as pessoas suspeitassem disso. Mas a partir desse trabalho, que começou com este livro, o Livro dos Espíritos, e teve prosseguimento de 1857 até 1869, eles foram descobertos. A existência deles foi revelada, foi ensinado um método de evitar, de combater essa influência, através da prece, através do apelo ao anjo guardião, através da vigilância dos próprios pensamentos. Enfim, o homem, a partir do momento que conheceu a existência do Espírito, o modus operandi dos Espíritos, passou a ter uma maneira de se prevenir, de agir de uma forma mais segura, conhecendo essa realidade. E quem melhor conhece isso somos nós. Então, se nós sabemos efetivamente que é assim que as coisas se passam, efetivamente cabe a nós vigiar e orar, talvez mais do que temos feito. Você pega, por exemplo, ainda no SIM, no capítulo 17 do Livro dos Médiuns, Formação dos Médiuns, quando ele trata da suspensão da faculdade. No final do texto aí, tem assim, a partir da metade: pode, portanto, o médium, e até mesmo deve, continuar a comunicar-se pelo pensamento. Ora, mas aqui nós estamos vendo até aqui, esta é a modalidade de mediunidade sob a qual nós podemos dizer que todo mundo é. Então, se ele perdeu a mediunidade, qual foi a mediunidade que ele perdeu? É isso que nós temos que ver, é isso que nós temos que entender. O Kardec fez duas classificações de mediunidade e de médium, sob dois critérios diferentes, e é aí que nós vamos chegar. Veja o final do texto. Se é certo que a falta da mediunidade pode privá-lo das comunicações ostensivas com certos espíritos, também certo é que não o pode privar das comunicações mentais. Comunicações mentais, aí nós chegamos então ao ponto. Sob esse aspecto, de recebermos essa influência, de sermos influenciados pelos espíritos, sem exceção, a resposta é sim, todos somos médiuns. Nesse aspecto, sob esse ponto de vista, apenas sob esse ponto de vista. E ao dizer apenas, não quer dizer que seja pouco, porque é altamente importante que a gente se conscientize disso, para que a gente possa estar prevenido, vigiando os pensamentos, vigiando as atitudes, evitando ceder aos impulsos que muitas vezes estão vindo de fora, sem que a gente se dê conta disso. Ainda no Livro dos Espíritos, ele explica na 501 a questão dessa influência ser regulada. Tem esse texto grifado aqui, de maneira a vos deixar o vosso livre-arbítrio. Agora, vamos responder a pergunta de uma outra maneira. Todos nós somos médiuns? Não. E aí, por que não? É absolutamente necessário nós nos referirmos a esse texto aqui. Este é o fundamento, é a base. Capítulo 14 do Livro dos Médiuns, intitulado Dos Médiuns. Item 159. Vejam que aqui o verbo vai mudar. Até agora a gente estava falando sobre ser influenciado. Agora, nós vamos falar sobre outro aspecto: sentir a influência. Qualquer pessoa que sinta, do verbo sentir, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo.
Assim, poucas pessoas há nas quais dela não se encontrem rudimentos. Rudimentos de quê? Da faculdade mediúnica. Vejam bem, poucas pessoas há que não tenham rudimentos. Poucas significa que é nenhuma? Não, é poucas. Mas então elas existem? Existem. Raras são as pessoas que não têm nenhum rudimento. O que significa raras? São poucas. Mas existem? Existem, está escrito aqui. Isso é uma questão de interpretação de texto. Porque todo mundo aqui sabe, evidentemente, que existe aquele que é analfabeto, que ele não sabe ler nem escrever. E existe aquele que é analfabeto funcional, que ele sabe ler, mas não entende o que lê. Esse é um problema sério. Continuando. Pode-se, portanto, dizer que todo mundo é mais ou menos, não é mais ou menos, aquela coisa de meia boca, não. É mais ou é menos médium. Isso aqui está errado, essa tradução está completamente errada. Eu vou demonstrar, vou provar isso aqui daqui a pouco. E é aqui que todo mundo se baseia para dizer que todo mundo é médium. Porque o Kardec escrevia em francês, e essa expressão confundiu muita gente. Eu vou mostrar isso daqui. Agora, tem isso que vem depois, que está grifado aí, que é o mais importante. Entretanto, o que é isso aqui? É uma conjunção adversativa. Significa mas, porém, todavia, contudo, no entanto. É algo que você coloca, porque depois dela você vai dizer algo que contradiz o que foi dito, ou algo que contraria. Entretanto, usualmente, esta qualificação, que qualificação? Médium. Só se aplica àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade. Patente. Lembram lá do vocabulário? É aquilo que é apreensível pelos sentidos. É aquilo que é perceptível pelos sentidos. O que depende então de uma organização mais ou menos sensitiva. Sobre isso nós vamos falar um pouquinho também. Agora nós vamos decompor esse texto para a gente explicar por que aquilo lá está errado. Então vemos aí, qualquer pessoa que sinta, num grau qualquer. Então, aqui mudou o verbo. Do ponto de vista de que todo mundo é médium, que nós vimos anteriormente, significa ser influenciado. Aqui é sentir a influência. Você sente? Ah, eu sinto. Quando é que você sente? O que você sente? Ah, eu sinto um arrepio. Quando? Ah, toda vez que faz frio. Aí eu também sinto. Você não é médium. Então vamos com calma. Há poucas pessoas nas quais não se encontrem vestígios, rudimentos dessa faculdade. O que ele está dizendo aqui? Não existe ninguém que não tenha um pouquinho que seja? Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que há poucas pessoas. Poucas no tempo do Kardec, que a população da Terra era de 1 bilhão, tem no mínimo que ser multiplicado por 7 hoje. Vamos lá. Então existem aqueles que não têm nada, nenhum rudimento. Está claro esse texto? Está dando para entender? Muito bem. Aqui é o que é o problema. Pode-se, portanto, dizer que todos são mais ou menos médiuns. E se ele acaba de dizer que existem, embora raras, pessoas que não têm nenhum rudimento, como é que ele ia dizer logo em seguida isso daqui? Kardec era um cara coerente, um cara racional, brilhante, inteligente. Não foi isso que ele disse. A frase principal é essa daí, como eu já falei, aquela que fecha. Usualmente, só chamamos de médium aquele no qual a manifestação se dá de forma patente, de certa intensidade,
não é? Muito bem. Tem alguém aí que sabe francês? Se tivesse, iria ajudar. O texto que está lá é esse daí. Tanto no primeiro livro, Instruções Práticas, que eu já mencionei, de 1858, quanto no livro dos Médiuns, de 1861. O texto não mudou. É esse aqui. Eu grifei ali no meio do texto aquele pedacinho que foi traduzido assim: pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. É esse texto aí. On peut donc dire que tout le monde, à peu de choses près, é médium. Então tá. Então nós vamos ver o que significa isso. Antes disso, eu vou mostrar rapidinho aqui as traduções que nós temos à nossa disposição aí. E todas elas, sem exceção, está ali o grifo amarelo. Pode-se dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Esse outro aí. Pode, pois, dizer que todo mundo é. Esse outro. Guilherme Ribeiro. Pode-se dizer que todos são. Outro. Mateus, não sei das quantas. Podemos dizer que todo mundo é. Salvador Gentili. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é. Herculano Pires. Todos são mais ou menos médiuns. Agora, eu vou mostrar para vocês algo que talvez vocês não tenham visto ainda. Caibar Schutel fez uma tradução, não do livro dos médiuns, do livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, onde o texto é exatamente igual, como eu já mostrei. É o mesmo texto. E o Caibar Schutel traduziu assim: pode-se, pois, dizer que todas, ou quase todas, as pessoas são médiuns. Perceberam alguma diferença aí? Quase todas. O Kardec não ia falar assim: existem raras pessoas que não têm nenhum rudimento, e logo em seguida dizer todo mundo é. Isso seria incoerência. Caibar Schutel escapou à influência que se deu no movimento espírita a partir da década de 30. A partir dali, o movimento espírita brasileiro tomou um rumo diferente. Começou-se a dizer, invariavelmente, todo mundo é médium. Isso se tornou uma afirmação inteligente. Todo mundo que chegar num centro espírita e falar que todo mundo é médium, ninguém vai contestar. Todo mundo vai olhar e dizer que a pessoa é muito inteligente, não é? O Caibar Schutel escapou disso. Porque ele faleceu no início do século XX, ele não recebeu essa influência aqui. E vejam outra coisa interessante. Essa tradução aqui que eu achei, não tem nem o nome da pessoa. É da FEB, do ano de 1906. Pode-se dizer que todos os homens, com poucas exceções, são médiuns. Percebeu? Deu para perceber? Com poucas exceções. Isso está coerente com aquilo que o Kardec falou. Porque ele falou que raras são as pessoas que não têm nenhum rudimento. Aí você vem e diz: então são poucas as pessoas que não são médiuns. Ótimo, aí está coerente. Ou então, aqui ó, vejam essa tradução brasileira, não sei se dá para ler daí, ó. Brasileira com Z, português com Z, é a ortografia da época, 1906. Vejam essa tradutora que traduziu para o inglês, Anna Blackwell. Everyone or nearly everyone. Todos ou quase todos são médiuns. Ela também escapou da influência do movimento espírita brasileiro. Essa outra, Emma Woods, very nearly everyone is a medium. Very nearly everyone, quase todo. Essa mulher aqui, é por isso que eu falei que ia provar. É ela que é a minha testemunha-chave. Essa mulher é francesa, mora em Brasília. Eu estabeleci um contato com ela. Ela tem um canal no YouTube. Ela é essa simpatia que vocês estão vendo aí. Ela fala português com forte sotaque francês, mas ela dá inclusive cursos de francês pela internet. Então, eu resolvi abordá-la. Vocês vão ver o meu nominho lá em cima. Posso fazer uma pergunta? Tirar uma dúvida.
Como traduzir a expressão em francês? On peut donc dire que tout le monde a peu de choses près é. Eu não falei médium para ela não saber do que se tratava. Tá? Aí ela respondeu assim: a peu de choses près seria fora exceção. Ou seja, fora alguns casos, podemos dizer que todo mundo é. Bateu? Convenceu? Fora alguns casos, podemos dizer que todo mundo é. Então, meus amigos, nós podemos dizer, sem medo de errar, que todas as traduções que estão aí à nossa disposição não estão rigorosamente corretas. Ainda dentro do não. Isso aqui está na introdução do Livro dos Médiuns. E eu vou contar um fato aqui para vocês. Quem estava aqui presente vai lembrar, quem não estava vai ficar sabendo. No ano de 2012, eu não vou citar o nome, porque seria antiético, esteve aqui nessa tribuna uma senhora, que é uma celebridade da oratória espírita brasileira, vários livros escritos, e ela estava aqui respondendo perguntas do povo, estava cheio isso aqui. Foi numa sexta-feira à noite. O pessoal escrevia no talãozinho lá, passava para mim, eu passava limpo, passava para o Ricardo passava para ela. E esse negócio de todo mundo é médium sempre me incomodou. Aí eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade. Escrevi eu mesmo, ninguém tinha perguntado isso, mas eu escrevi, passei para o Ricardo. Para ele perguntar, para ela explicar publicamente aqui. Falei, é certo dizer que todos somos médiuns, os oradores vêm aqui e falam que todo mundo é médium, nós devemos dizer isso? Enfim, eu fiz a pergunta. Ricardo passou para ela, e o tiro saiu pela culatra, porque eu esperava que ela desse uma explicação. E ela se inflamou. Mas é claro que todo mundo é médium, Allan Kardec já fala isso na introdução do Livro dos Médiuns, e soltou o verbo. Falei, meu Deus do céu. O tiro saiu pela culatra. O que o Kardec diz na introdução do Livro dos Médiuns, que ela interpretou à sua maneira e deu aquela resposta, é isso aqui. Então vamos lá. Enganar-se-ia igualmente quem supusesse encontrar nesta obra uma receita universal, infalível, para formar médiuns. Se bem cada um traga em si o germe das qualidades necessárias para se tornar médium, tais qualidades existem em graus muito diferentes, e o seu desenvolvimento depende de causas que a ninguém é dado conseguir se verifiquem à vontade. Depois ele dá um exemplo interessante, uma comparação. As regras da poesia, da pintura, da música, não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos os que não têm o gênio dessas artes. Apenas guiam aqueles que as cultivam no emprego de suas faculdades. O mesmo sucede com o nosso trabalho, o Livro dos Médiuns. Seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da faculdade mediúnica, tanto quanto o permitam as disposições de cada um, e, sobretudo, dirigir-lhe o emprego de modo útil quando ela exista. Pergunto a vocês, nesse texto aí, o Allan Kardec está dizendo, de alguma maneira, se você forçar muito, ele está dizendo que todo mundo é médium? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Dá licença, né? Uma celebridade. É impressionante. Ainda dentro do não. Alguns textos, se vocês procurarem, se tiverem a paciência, como eu fiz, de examinar toda a literatura do Kardec, vocês vão encontrar mais de 50 textos em que ele diz que não é todo mundo médium. Então vamos lá. Olha esse texto aqui. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Por que ele ia escrever? Então tem aqueles que não têm? Tem. Aqui outro texto. Como também no daqueles que, não sendo médiuns,
deles se servem como intermediários. Aqueles que não sendo médiuns, ou então tem aqueles que não são? Puxa, tem. Quando ele fala sobre os animais, o que pertence propriamente aos médiuns, que é mesmo da essência de sua individualidade, é uma afinidade especial e ao mesmo tempo uma força de expansão particular. Lembra daquela questão de ser uma faculdade orgânica, uma coisa que depende da organização, depende do organismo? A gente vai encontrar diferentes expressões para significar a mesma coisa. Quando se fala sobre a mediunidade ser uma faculdade orgânica, algo que depende do organismo, da organização, muitas pessoas começam a pensar que isso está se referindo ao corpo físico. Baço, fígado, quem sabe o fígado tem alguma coisa, né? Pulmão, o intestino é que não pode ser, né? Mas não tem nada a ver com isso. Vamos continuar essa leitura aqui. O que é particular ao médium? Uma força de expansão particular que neles anulam toda a refratabilidade e estabelecem entre eles e nós, porque quem está dizendo isso é o Espírito Erasto, numa dissertação primorosa que ele deu. Ele está dizendo nós do ponto de vista do Espírito que está falando. Entre o médium e nós, entre eles e nós, uma espécie de corrente, uma espécie de fusão que facilita nossas comunicações. Aliás, é essa refratabilidade da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria daqueles que não são médiuns. Mas então tem aqueles que não são? Puxa, tem aqueles que não são, não é? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ainda uma expressão, quando ele fala sobre a tarefa, a missão do espírita e tudo mais, ele fala daqueles que, sem fazer questão de ver, aceitam os fatos da mediunidade, mesmo não tendo conseguido obtê-los por si mesmos. Aquele que estudou, que sabe, que conhece, que admite, porque conhece a teoria, mas ele próprio nunca recebeu nenhuma comunicação. Você quer falar alguma coisa? Eu também. Mas sabe que é possível, conhece, confia, acredita, tem certeza, porque estudou. Então é isso que ele está dizendo aqui, mesmo que não tenha conseguido obter por si mesmo. Aquele que não é médium não vai conseguir obter por si mesmo, isso é óbvio. Nós não podemos chegar aqui e dizer, assim, aleatoriamente, para as pessoas em geral, que todo mundo é médium. A não ser que nós expliquemos o significado disso, como eu estou fazendo aqui. Pode-se dizer que todo mundo é médium? Sim, sob certo aspecto. Agora, do ponto de vista da mediunidade propriamente dita, não. O Kardec deu duas classificações, eu vou repetir isso daqui. A primeira é aquela do ponto de vista de ser influenciado. É aquela mediunidade no sentido lato, sentido amplo. Todo mundo é. Mas ele também falou no sentido de sentir. No Livro dos Médiuns, aquele que sente num grau qualquer é médium. Então, sob esse ponto de vista do sentir, que é da mediunidade propriamente dita, ele deu três variáveis. Vamos recordar aqui? 3 variáveis. Aquele que não sente absolutamente nada, não tem nenhum rudimento. Aquele que sente alguma coisa, mas não é médium, porque não é capaz de proporcionar uma comunicação patente, uma manifestação patente, de certa intensidade. Ele sente uma influência qualquer, um arrepiozinho de vez em quando, uma sexta-feira santa sim, outra não. Tem alguma sensibilidade, não é médium. Terceiro, aquele que sente de modo patente, com certa intensidade, que é aquilo que se convencionou chamar de mediunidade ostensiva.
Então nós podemos resumir assim: você tem mediunidade ostensiva, você é médium. Você não tem, você não é médium. Esse é o conceito da doutrina espírita. Qualquer outro que divirja disso, é preciso ficar um pouco de olho aberto. Porque na literatura que se diz espírita, que está por aí, além da literatura de Kardec, nós vamos encontrar de tudo. Muitas coisas foram ditas. Quer ver, eu vou dar uma sugestão de leitura para quem se interessar, saindo fora de Kardec. Um livro que está mais mastigado e que, de acordo com aquilo que a gente pôde examinar dele, já o estudamos aqui algumas vezes, acho que vocês também fizeram isso, ele é razoavelmente fundamentado. O livro do Richard Simonetti, que por sinal, nossas homenagens a ele, que ele desencarnou ontem, com 82 anos de idade, um brilhante escritor espírita, com mais de 50 livros escritos, livros muito bons, um brilhante palestrante, um dirigente de centro lá em Bauru, uma instituição muito grande, desencarnou ontem vítima de um câncer. Livro de Richard Simonetti, chamado Mediunidade, tudo o que você precisa saber. Quem se interessar, se não quiser ler o livro dos médiuns do Kardec, que é o ideal, leia pelo menos esse livro do Richard Simonetti, que vai entender mais ou menos bem isso aqui. Veja o que o Kardec fala aqui, eu vou encerrar. No livro O que é o Espiritismo ainda fala assim, ó, eu te digo mais, se você possuir a faculdade mediúnica, você poderá parar. Então, é um diálogo hipotético que ele coloca lá. Se você possuir a faculdade mediúnica. Isso significa o quê? Que todo mundo é? Não. E aí, por aí, a gente poderia estender essa análise. Ela é bastante aprofundada. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Mas como sem ser médium? Não é todo mundo médium? Não, não é. Não é. Ninguém precisa ser médium, nem recorrer a um médium, desde que ele mesmo não é médium. E aí, vai por aí afora. Agora eu vou entrar na segunda parte dessa palestra aqui. Não, essa aqui vai ficar para um outro dia. Quem não é médium, como eu, e não esteja satisfeito com essa condição, pode se consolar com o nosso companheiro aí. Porque ele também não era médium. Ou seja, ele não era, do ponto de vista propriamente dito da mediunidade. Do ponto de vista de ser influenciado, é óbvio que ele era. Só lembrando rapidamente, primeira vez que o Espírito de Verdade se comunicou com ele, e ele perguntou assim, eu posso, perguntou ao Espírito de Verdade, eu vou poder contar com as suas instruções lá na minha casa, não sei o que, ela falou, não, você não tem condição para isso. Você vai precisar recorrer a um intermediário, não será tão cedo que você vai conseguir isso. Então, ele próprio vai escrever mais tarde, nós temos aqui diversos textos, ele próprio vai escrever depois, que ele não era médium, do ponto de vista usual da palavra, e isso foi muito bom, ele até agradecia a Deus por esse fato, por ele ter podido trabalhar com mais independência, sem estar sujeito a uma influência muito efetiva de espíritos. Então isso deu a ele um grau de independência que o habilitou a trabalhar sem ser influenciado diretamente. De forma que, meus amigos, concluindo, somos todos médiuns? Sim. Sob que aspecto? Ser influenciado de forma oculta. Agora, esse é um ponto de vista. Outro ponto de vista, 3 aspectos, 3 graus diferentes, nenhum rudimento, um pouquinho só que não caracteriza você como médium e manifestações patentes, que é quando você de fato é médium. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Desculpa.
que dizia